Distanciamento. Nunca foi tão necessário, nunca houve um apelo tão grande nos últimos tempos para que houvessem a sensibilidade das pessoas acerca da importância do distanciamento social. O distanciamento social hoje ele é colocado como a principal razão para salvar vidas, preservar vidas. Nunca foi tão importante, nunca foi tão apelativo, nunca foi tão significante em todos os segmentos, nas igrejas, repartições públicas, no meio comum da sociedade, comércio, em tudo mais. Porém, eu gostaria de falar para vocês que, assim como hoje o distanciamento ele é responsável por salvar vidas, existe um distanciamento que ele mata. O distanciamento que ele é a principal causa de mortes. Para explicar melhor este assunto, para falar sobre isso com você hoje, eu gostaria de me fazer a referência lá no Evangelho de João, no capítulo 4, onde Jesus tem um encontro extraordinário com a mulher samaritana. A identidade daquela mulher nós não sabemos, o nome daquela mulher nós não sabemos, porém, algumas características no diálogo dela com Jesus deixou muito claro, o suficiente para nós conhecermos um pouco sobre a vida dela. O texto afirma que por volta de meio-dia, onde o sol estava extremamente quente, aquela mulher se aproxima de um poço para tirar água, para tomar água. Esse poço estava exatamente na região de Samaria, um poço que então foi perfurado por Jacó. E aquele poço tinha uma significância muito grande, não apenas no aspecto histórico em si, mas também por ser daquele poço que se extraía água para alimentar para suprir a necessidade das pessoas ali em Samaria. E diz o texto que Jesus se aproxima daquela mulher nesse horário inconveniente, se assim eu posso dizer. Por que inconveniente? Porque meio-dia ninguém ia lá pegar água. As mulheres, a qual tinham essa responsabilidade de recolher água, de tirar água do poço, elas não se aproximavam nesse horário porque era um horário inconveniente, o sol causticante, mas era o único horário que essa mulher ia, exatamente pelas características dela. A Bíblia afirma que essa mulher, mesmo sem ter sua identidade, sem ter sua idade, ela trazia consigo uma carga de preconceitos que afastava ela, promovia o distanciamento social dela de algumas pessoas. E aí eu quero falar agora sobre o distanciamento que mata. E a primeira causa motivadora da morte para esse distanciamento que eu vou falar é exatamente o preconceito. Aquela mulher ia pegar água de meio-dia não era porque ela queria, não era porque era o horário mais adequado. Aquela mulher ia pegar água de meio-dia exatamente porque se ela fosse em um outro horário, no horário comum, as mulheres que estavam ali, aquela mulher ela sofria com os preconceitos naturais que ela recebia. Por quê? Porque aquela mulher, na verdade, o histórico de vida dela, o histórico relacional dela, não trazia consigo uma boa reputação. Quando ela se aproxima do poço, que começa a tirar água, Jesus se aproxima dela e ela acha algo estranho, porque existia na sua raiz o preconceito natural, porque jamais nenhum judeu poderia se aproximar daquela mulher samaritana. Diga-se de passagem que nem mesmo os próprios samaritanos que iam ali pegar água queriam estar na convivência daquela mulher, porque aquela mulher se fazia diferente, aquela mulher era taxada, o preconceito sobre a vida daquela mulher distanciava ela das demais pessoas. E interessante como isso era profundo, como isso era sério, que gerou naquela mulher naturalmente esse distanciamento. E aí quando Jesus se aproxima dela, ela sofre com isso. Ela, ao mesmo tempo, ela recebe aquela informação com um impacto muito grande. Ela recebe aquilo sem entender, na verdade, o que estava acontecendo. Mas o primeiro aspecto do distanciamento que mata é o preconceito. Mas não apenas isso,
O segundo aspecto do distanciamento que mata era exatamente a cultura da supremacia, porque naquele momento os judeus se achavam melhores que os samaritanos. Os judeus naquele contexto se sentiam superiores aos samaritanos. Os judeus naturalmente tinham ou gozavam ou tinham o privilégio de se sentir melhor que os samaritanos. Esta era a segunda razão pela qual aquela mulher enfrentava o preconceito ou o distanciamento que mata, porque aquela mulher, como samaritana, ela se sentia inferiorizada exatamente por ser uma samaritana diante de um judeu. E ali Jesus se aproxima dela como judeu, porque ela percebeu naturalmente a forma de Jesus falar, a forma de Jesus se vestir, caracterizava que ele era um judeu. Mas eu quero citar a terceira coisa que promovia ali o distanciamento que mata, que era exatamente a supremacia. Além da supremacia da cultura, existia também a cultura religiosa. Os judeus por si naturalmente se sentiam superiores a isso. Eles se sentiam superiores. Para vocês entenderem melhor um pouco disso, os judeus eles não permitiam que os samaritanos se aproximassem. Exatamente porque os samaritanos, na verdade, nada mais era do que aqueles judeus que casaram-se com outras pessoas e ali eles, digamos assim, comprometeram a naturalidade daquela genealogia de Jesus. Então ali, a partir dali, aqueles judeus samaritanos, eles sofriam com isso naturalmente. Então, dentro dos critérios religiosos, eles não podiam. A prova disso é que aqueles judeus, eles foram obrigados a estabelecerem um local próprio, apropriado para si, para ali poderem adorar a Deus. Mas, diante disso, diante do distanciamento que salva hoje, o distanciamento social que salva, e diante desse distanciamento que mata, a pergunta é: em que lugar você está? Você está mais próximo de Jesus ou você está distante de Jesus? Entendemos perfeitamente que nessa história, narrada muito bem no Evangelho de João, no capítulo 4, como eu falei logo no início, algumas coisas foram predominantes para entender. O que matava aquela mulher, o que era o causador da morte ou facilitava a morte daquela mulher, a morte social, porque aí a gente entende que a preocupação não é apenas a morte física, mas existem ações que deflagram a morte social. O preconceito alimenta isso. Existe também a questão da religiosidade, que hoje muitos estão morrendo por isso, por achar que a sua religião é melhor que a outra, de que a do outro, ou quem sabe simplesmente por você ter razões sociais. Talvez a sua forma de pensar, talvez a sua forma de agir, talvez a sua posição social torne você um ser diferente de outra pessoa. E isso naturalmente mata. Essas ações, elas matam, elas condenam. E ali Jesus prova, como um bom judeu, que na verdade o que Jesus quer é a aproximação. Jesus Cristo, ele vem aí para romper com esses preconceitos do distanciamento e se aproxima das pessoas. Talvez você hoje esteja zelando, seja um Deus que zele exatamente pelo distanciamento social que salva vidas, mas o distanciamento de Jesus, pode ter certeza, ele precisa ser, ele não pode ser alimentado. Você precisa analisar a sua vida e ver aquilo que está te distanciando do Senhor. Você precisa analisar a sua vida e ver aquilo que está te aproximando do Senhor. Você precisa penalizar todos os atos que distanciam você de Cristo, distanciam você de Jesus, para aproximar-se dele. Aproximar de Cristo hoje, na verdade, é a principal razão para manter sua fé viva. Só existe uma forma de nós mantermos vivos diante de tantas dificuldades que temos vivido nos últimos tempos, é se nós estivermos com a nossa fé firmada no Senhor. Só existe uma forma de salvar a nossa fé, é nos aproximarmos de Cristo. Tire da sua vida, tire das suas ações, tudo aquilo que pode lhe distanciar do Senhor. Alimente essa aproximação, intensifique essa aproximação com Cristo, porque certamente ela será a causa de você superar essa fase com a sua fé fortalecida e sua esperança renovada no Senhor. Faça como a mulher samaritana, que depois desse encontro marcante com Cristo,
Depois que ela quebrou o preconceito do distanciamento, ela alimentou a esperança de uma vida firmada. E a partir daí, aquela mulher, na verdade, ela teve um encontro que marcou a sua vida. Quer marcar a sua vida com Cristo? Aproxime-se dele, aproxime-se do Senhor. Cada vez mais, intensifique as razões na sua vida que levam você cada vez mais próximo de Cristo. E que assim o Senhor estabeleça esse vínculo de aproximação e Ele venha fortalecer a sua vida, dar razão e sentidos práticos para o seu viver e certamente o encorajamento que você precisa para juntos superarmos essa fase tão difícil. Um forte abraço, Deus abençoe você. Hashtag cada vez mais próximo de Cristo. Isto deve ser algo que deve fazer parte do seu viver. Um grande abraço, Deus te abençoe.